já vão poder usar hoje. Quem vai participar da reunião integral e da manhã com a reunião com os pais. São dicas fundamentais. Então aproveita cada dica. Aproveita que vocês vão usar nas aulas com os alunos também, com certeza. Porém, já vai dar para ser aplicado agora na reunião de pais. Então, bom, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fica à vontade. Fica à vontade. O Rodrigo. Vocês gostam de dançar? Sim! Vocês vão dançar? A responsabilidade, ó. É verdade, sabia que a Kiara já foi minha parceira de dança, já? Já apresentamos samba, bolero, não é, Kiara? Que maravilha. Pode ser hoje. Para demonstrar, né? Bom dia! Bom dia! Olha só, esse primeiro foi sensacional. Uma salva de palmas para vocês. Aí. Mas eu verdadeiramente acredito que tudo que a gente faz com a intenção de e repetir, então com a intenção de melhorar e repetir, a gente consegue melhorar. Inclusive falar um bom dia mais alto. Vamos fazer o teste? Vocês acreditam que pode falar um bom dia ainda mais alto? Se a gente repetir, ter a intenção de melhorar, até o bom dia ficar melhor? Sim? Sim. Então, ó, tem que ser mais alto agora assim, ó. Bom dia! Bom dia! Agora sim, uma salva de palmas! Sensacional! Sensacional! Meus amigos, vindo pra cá, eu me lembrei de uma história de quando eu era aluno, fiz do primeiro à quarta série no Faustino, do quinto ao terceiro no Zenir, e teve um dia especial em que numa aula de física, que a gente até então não entendia o porquê, veio um professor e mostrou. Ele foi um professor substituto. E eu vou ser sincero para vocês que talvez eu até não me lembre do nome exato. Eu creio que seja Félix, que era um nome diferente. Eu lembro de ter associado alguma coisa com Fênix. Mas o fato é que ele foi duas vezes só. Mas no dia que ele foi, ele fez uma coisa que marcou. Bom dia. Ele chegou na sala, pegou o cesto de lixo e meteu o pé no cesto de lixo. O cesto de lixo voou. A sala toda ficou assustada. Aí ele falou o seguinte: uma lei da física. Para cada ação... Gente, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro a emoção que eu senti naquele momento. E aí eu falo para vocês que assim, todos nós gostaríamos de ter alunos melhores. Aqueles alunos que vêm e ficam quieto, aquele aluno que faz, aquele aluno que ajuda. Sim? Sim. Mas a gente consegue controlar isso? Não. É por isso então que nós temos cada vez mais sermos melhores como professores. Cada vez mais procurar entender o que faz marcar um aluno para que ele se lembre, talvez não de você, mas do que você está aqui para ensinar. Porque vocês já pararam para pensar a responsabilidade que vocês têm na vida de uma pessoa? Não, de verdade, quem já parou para pensar que assim, não está vindo aqui só ensinando, sei lá, matemática, português, que está formando mesmo? Levanta a mão para mim, por favor. O que vocês falam e fazem vai marcar uma pessoa. Bom dia. E isso é incrível. Isso é incrível. E hoje, a intenção é que a gente entenda como conseguir marcar mais a vida das pessoas, a vida dos alunos. Como que a gente pode, de alguma forma, ser melhor para eles. Mas não somente você como professor, como professora, sim como pessoa. A gente vai falar sobre o gerenciamento dentro da sala de aula, tendo a estratégia da linguagem corporal. Que foi nas aulas de dança que me chamou muita atenção o comportamento da pessoa.
comportamento dos alunos. Porque o mesmo movimento de dança, um aluno falava, nossa, que legal, que incrível. O outro falava assim, nossa, não vou dar conta, é muito difícil. Por quê? Com a mesma informação, no mesmo dia, com o mesmo professor, um errava e falava, não quero, vou parar. E o outro errava e falava assim, não, peraí, eu vou até conseguir. E com esse questionamento, quando eu me peguei, eu estava mais estudando sobre isso, formando em Practitioner, Master em PNL, para entender um pouco mais de como que o nosso cérebro funciona, para que a gente possa maximizar desde uma ida no mercado até dentro de uma sala de aula. E aí, eu vou começar aqui falando com vocês de uma coisa interessante. O que vocês fazem quando vocês veem um anúncio que vocês não gostam? Passa, pula, ignora. É ou não é? E olha que interessante. Vocês já pararam para pensar que você é o seu próprio anúncio? As pessoas, antes de falarem com você, elas veem você. Em quanto tempo vocês acreditam que uma pessoa, que um aluno, que alguém ali na calçada vê você? Em quanto tempo vocês acreditam que eles tomam decisão? A decisão se gostaram ou não de você? Quem acredita aqui que são 5 minutos, levanta a mão. Menos. Quem acredita aqui que é 1 minuto, levanta a mão. Quem acredita aqui que são 10 segundos, levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem várias pesquisas que foram feitas, mas eu vou falar uma especial com professores. Então, Harvard falou assim, quanto tempo que a gente leva para tomar uma decisão sobre uma pessoa? Então, eles pegaram grupos de professores e muitos alunos, mas muitos alunos mesmo. O primeiro grupo de alunos, eles tinham, olha só, eles tinham a imagem dos professores dando aula, mas sem o som. Apenas o não verbal dele, apenas os gestos. Sabe quanto tempo que eles tinham para avaliar o professor? E aí tinha várias competências lá, várias características, né? Em cordialidade, calor, competência, confiável e assim por diante. Eles tinham 10 segundos para avaliar. Aí eles avaliaram 10 segundos. Aí os pesquisadores falaram assim, e se a gente diminuir esse tempo? Eles diminuíram para 5 segundos. Fizeram com outros grupos de alunos. Os mesmos vídeos. E as decisões foram praticamente iguais. Falei, e se a gente diminuir isso para 2 segundos? Com outro grupo. E aconteceu a mesma coisa. As mesmas avaliações. Apenas 2 segundos em que via a imagem da pessoa, os gestos, eles já conseguiam se decidir se tinham gostado ou não e várias características tinham dado notas. Agora, você sabe o que é mais fascinante? Esses professores iam dar as aulas. Ficaram um semestre inteiro com os seus alunos. Ao final do semestre, os alunos avaliaram. E adivinha só? Parecidas avaliações. Pra vocês terem ideia, os médicos, em pesquisas feitas, que têm mais processos, não é porque eles não são bons, é porque as pessoas não tiveram boas impressões deles. Olha como que interfere. Então, para que a gente saiba exatamente por que nós estamos aqui essa manhã, opa, aí é legal, hein? Vocês sabem como que ajusta ali? Não, onde que eu diminuo o zoom? Nesse controle. Ah, aqui mesmo? Não, nesse. Ah, tá. Pode ir. Pode, por favor. Então, alinhamento de expectativa. Primeira parte da nossa manhã aqui agora, nós vamos... Seu nome qual que é? Neia. Neia, muito obrigado, viu, Neia? Uma salva de palmas para Neia, por favor, gente. Ah, isso. Senão eu ia ter que tentar lembrar o que estava escrito. Então, a primeira parte hoje é nós entendermos, na realidade, que você já tem uma ferramenta extremamente importante para você fazer amizades, influenciar pessoas, se tornar melhor professor e conseguir conquistar mais sims das outras pessoas. Por que conquistar mais sims? Vocês concordam que se em 2 segundos eles decidiram que gostaram de você, os filtros que eles têm vai fazer com que direcione para coisas positivas de você?
Então, se você é uma pessoa que que se movimenta, tudo, nossa, que pessoa agitada, que pessoa animada, que pessoa proativa. Só que se o filtro foi não, vai olhar para você e falar assim, nossa, pessoa inquieta, não para, Deus que me livre. Não é? Se é uma pessoa calma, serena, se o filtro foi sim para você, nossa, que pessoa centrada, que pessoa relaxada. Se o filtro foi não para você, Deus que me livre, está dormindo, não acordar, vontade de dar um tapa para ver se pega no tranco. Não é? Veja só como que é importante isso. Então, o primeiro é entender que é o seu corpo que dá a maioria dos sinais. Quando a gente está falando de comunicação sobre emoção. Depois nós vamos entender aqui técnicas para gerenciar de forma não verbal uma sala de aula. E igual a Tânia falou, literalmente tem como a gente sair, tem como sairmos daqui hoje já utilizando essas técnicas. Poucas técnicas hoje que dá para passar, que dá para que a gente possa aprender, mas na realidade vão ser bem significativas. E o terceiro vai ser se envolver, dar risada, compartilhar a história com os colegas de trabalho aqui, tentar passar o máximo possível uma manhã prazerosa. Sim? Sim? Sim! A intenção aqui, gente, não é ensinar. A intenção aqui é que todos nós consigamos aprender alguma coisa. Porque cada um aqui vai conseguir contribuir para que um outro dessa sala consiga aprender. Beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Ainda não tá, mas aqui tem uns 5, 4 vezes. Aqui é o meu pequeno. Que eu falei assim, eu não sei, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito isso muito tempo antes. Mas assim, ó, toda vez hoje, pela manhã, que eu contar 5, 4, 3, 2, 1, a intenção é que a gente se levante. Combinado? Então, 5, 4, 3, 2, 1, levantamos. Isso. Eu juro que eu não sabia, gente, que a sala tinha esses degraus assim, sabe? E que era desse jeito. Então, a gente vai ter que mostrar nossa habilidade também de espaço. E de coordenação. Tá bom? Muito bem. Primeiro sorrisão assim comigo, ó. Isso. Cadê o sorrisão? Abre o sorrisão primeiro. E comigo assim, bate palma, ó. Muito bem, muito bem. E agora assim, ó, abre o braço, abre o braço, abre o braço. E volta, volta. Mais um, mais um, mais um. Abre, abre. Love Generation. Ó, balança aqui para um lado, para o outro. Balança. Só para acordar o corpo. Quem veio ainda tentando acordar, pelo amor de Deus, já acordar agora. Ótimo. E o bracinho assim, ó. Pá, ha. Muito bem. E lá pra cima o bracinho. Excelente. Ha, ha. E ó, agora assim, ó. Cima. Muito bem, tô gostando de ver. Tô gostando. Continua, 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 continua. Ha, ha. Isso merece ser visto. Ei, ei, ei. E agora eu quero vir comigo assim, ó. Tua vez, ó. Hey! Hey! Mais alto! Hey! E hey! 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Pisando comigo agora assim, pisando. E ombro. Gira, gira, gira. Não é que é todo mundo bem sincronizado aqui? Que maravilha! Pro outro lado, pro outro lado. Aê! Eu não sei o porquê. Balança o braço assim, ó. Eu não sei exatamente no que você acredita, mas alguma coisa maior tem. Então assim, ó. Bracinho, uma mão pra cima aqui. A outra também. Aí você vai assim, ó. Dá uma dobradinha no cotovelo. Agora, olha assim pra cima. E você vai pensar em alguma coisa que está sendo de muito bom na sua vida agora. E você vai levantar o braço e vai agradecer, fazendo assim, ó. Uou! Pensa numa outra coisa e agradece. Uou! Mais uma, mais uma, mais uma aí. Uou! Aí, isso. Agora assim, ó. Um braço aqui e o outro. Toda vez agora que você fechar os seus braços, vai ser para abraçar alguém. Então a gente vai se movimentar pela sala e você vai desejar assim, ó, seja bem-vinda e fala assim, ó, que você conquiste tal coisa hoje. Você vai desejar alguma coisa muito boa para essa pessoa. Combinado? Então vamos lá, foi! Carol, você já me...
sucesso sempre. Seja muito bem-vindo. Seu nome? Bia. Beatriz, é só quando tá nervosa, que você sai daqui sabendo que você pode. Você faz qualquer coisa. Você sai daqui sabendo só, eu posso qualquer coisa, acreditando. E sair daqui cada vez mais confiante que tá certo, que pode. Muito bem. Prazer. Ô, Dia, eu não tinha visto você. Eu tô sem... Olha! O que você conquistou muito? Amém. Gostando de ver empolgação. Amém. Opa. Muito bem. Muito bom, pessoal! Muito bem. Ainda não acabou, não. Nós faremos uma outra coisa agora. Que eu vou precisar da música. Que a gente vai combinar aqui agora. Tem uma frase que eu escutei, só balança comigo assim agora, ó. Que viralizou. Pessoas colocarem quadros na parede. A frase é mais ou menos assim, é de uma pessoa que eu admiro muito, é um professor, filósofo, sabe, enfim. Disse o seguinte, ó. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto as suas condições não são as melhores possíveis. Você sabe quem falou isso? Cortella. Então, você precisa dar o seu melhor. A pessoa que está do seu lado, olha para um lado, olha para um lado, olha para um lado. Olha para o outro, olha para o outro. Essa pessoa, ela merece o seu melhor. Você merece o seu melhor. Você tem muito para contribuir com cada um. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Uma perninha para frente, outra para trás. Agora assim, ó, a mãozinha para trás aqui, a outra também. Eu vou gritar nível. Quando eu falar nível, a mão de vocês aqui de trás vai vir para frente e vocês vão gritar assim, ó, máximo. Vocês vão falar máximo, tá bom? Mas não pode ser assim, ó. Máximo. Não, é o seu máximo. Então vamos lá, prepara. Nível! Máximo! Nível! Máximo! Nível! Máximo! Salva de palmas. Ótimo. E o último combinado, toda vez, último combinado aqui, nessa parte, toda vez que eu estalar os dedos,
a gente vai ter uma ativação. Vocês vão ter que bater palma 10 vezes, o mais rápido possível. E abrir. Não pode ser 9, não pode ser 11, tem que ser 10. Tá bom? Sim? Sim! Então vamos lá. O mais rápido que você conseguir. Vou fazer o teste? Agora sim, uma salva de palmas. Todos podem sentar, por favor. Vocês agora. Vocês estão sentindo agora uma coisa mais coisada dentro dos coisas de vocês agora? Uma energia maior? Para que você consiga dar o seu melhor. Por que eu falei 10 e não 9 nem 8? Para a gente juntar movimento com mente. Toda vez que você coloca a sua mente no seu corpo, no presente, você está pronto para dar o seu melhor. Se você estiver aqui agora pensando no que vai ter que fazer à tarde, você não está dando o seu melhor. Se estiver aqui agora ainda pensando no que aconteceu antes ou arrependido de alguma coisa, você também não vai dar o seu melhor. O seu melhor é agora. Coloque mente e corpo presente que você consegue dar o seu melhor. Sim? Sim. Muito bem, muito bem. Eu começando é o seguinte, ó. Eu já falei sobre o professor, o que ele causou comigo naquele dia. Mas tem vários estudos que comprovam, ó que palavra feia que eu vou falar aqui agora. Vou falar de algumas pesquisas, que a pesquisa é meio nojenta, mas é fascinante também. A palavra é o seguinte: você infecta as pessoas. Só que você também é infectado. Você contagia as pessoas, mas também é contagiado. E para trazer essa confirmação, entre várias outras, tem uma pesquisa muito interessante, que um grupo de cientistas pegaram 3 grupos de pessoas. E aí, no primeiro momento, o grupo, eles colocaram para caminhar na esteira. Quem gosta de andar na esteira aqui? Ou correr na esteira? O seu nome qual que é? Seu nome? É. Maria Isabel. Se tiver algum... Na escola tem psicólogo, alguma coisa aqui? Tem? Então, Maria Isabel, seria interessante você conversar com a pessoa. Gostar de correr na esteira. Brincadeira, Maria Isabel, brincadeira. Brincadeira. Correr na esteira 30 minutos parecem 3 horas. Brincadeira, Maria Isabel. Então eles pegaram essas pessoas correndo na esteira e eles vinham com algodõezinhos assim, ó, e colhiam o suor dessas pessoas. Segundo grupo de pessoas, olha que doideira esses cientistas, esses pesquisadores. Subiram no avião, lá no alto, esse segundo grupo, cada um foi acoplado com uma outra pessoa atrás dele, um instrutor. Abriu a porta e essas pessoas pulariam de paraquedas pela primeira vez. Quem já pulou aqui já? Quem tem coragem? Ó, muito bom, muito bom, muito bom. Isso que é legal. Aí o cientista o quê? Colhiam o suor dessas pessoas. Aí o terceiro grupo de pessoas, vejam. Eu chamo eles de os desavisados. Que eles foram para um laboratório. Lá colocaram aquele capacete Quasar, que foi feito para guerra, mas que agora está sendo utilizado para pesquisas, em que você consegue ter precisão para onde que vai o oxigênio no teu cérebro, qual parte do cérebro é ativada, onde que vai o sangue, enfim. Olha que interessante, fascinante. Esse terceiro grupo chegaram lá e eles não sabiam o que eram. Só viam um monte de algodõezinhos e pediram para eles cheirarem. O fascinante é, toda vez que eles pegavam os algodõezinhos do pessoal que pulou de paraquedas pela primeira vez, no cérebro deles era ativado o medo. A parte do medo do cérebro ativava. Eles comprovam que nós somos contagiosos, a gente contagia. A grande questão é, se você sabe que é contagiante, como contagiar com as emoções corretas? Como contagiar o seu aluno, como contagiar o seu cônjuge, o seu filho, como contagiar a pessoa do mercado com a emoção correta. E aí eu falo para você, a forma mais fácil e influente que nós temos é por meio da comunicação não verbal. Quem aqui já assistiu Harry Potter? O que é o Harry Potter? É um filme sobre bruxaria, sobre magia. E para acontecer a mágica, o que o bruxo tinha que fazer?
Ele tinha que fazer o gesto certo, usar a entonação certa e a palavra certa para acontecer a mágica, não é? Se um desses três não desse errado, não aconteceria a mágica. É ou não é? Tinha até uma mágica que era muito forte, que era Imperium, que fazia, e para quem eles faziam a mágica, a outra pessoa fazia exatamente aquilo que o mágico, que o bruxo queria. E se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia, isso nada mais é do que persuasão. A gente tem que persuadir o tempo todo os alunos para que queiram aprender, queiram ficar sentados, queiram levantar e assim por diante. E por que eu falo sobre a comunicação não verbal? Em outras pesquisas, Albert Miribel, ele constatou, essa é uma de várias, que toda vez que tem uma incongruência na mensagem, toda vez que alguma coisa não está dando certo, o seu cérebro tende a acreditar primeiro no corpo, depois na voz e só por último nas palavras. Então, o corpo é responsável por 55% da confiança do que você está falando. A voz, responsável por 38%. As palavras, apenas 7%. Então, se eu chegar aqui e falar assim para vocês, eu estou adorando essa manhã aqui. Hã? Vocês acreditaram? Mas a minha palavra falou, eu estou adorando essa manhã. Por que vocês não acreditaram? Porque o seu corpo, lógico que eu fiz muito caricato. Nosso cérebro ele é programado para identificar isso. É que a gente só aprendeu, a gente só treina, desde nós de criança, as palavras, o verbal. E aí, quando eu falo em cérebro, é como se fosse... Gente, perdoe o desenho, tá bom? Perdoe o desenho. Então, mas é como eu falo assim, nós temos o cérebro trino. Aqui é o reptiliano, que é a camada mais primitiva do nosso cérebro. Aqui cuida da sobrevivência. Você está pensando para piscar o olho? Você está pensando para o coração bombear, para o sangue percorrer? Não? Por quê? É inconsciente. Aqui nós temos o cérebro límbico, responsável pelas emoções que você sente. E por último aqui, nós temos o córtex, que é o pensante. O nosso pensante, ele comanda as palavras, e o límbico e o reptiliano comandam os movimentos corporais. E eles são inconscientes. Então toda vez que alguma coisa que o nosso cérebro procura proteção é incongruente, ele fica, opa, o que está acontecendo? Será que é perigoso? Será que não é? Por isso que corpo e voz representam 93% da nossa confiança, da nossa comunicação, quando se fala em confiança, credibilidade, acreditar, não. Agora as palavras são importantes? Lógico que são. Vai para o Japão agora e não sabe falar japonês para ver o que vai acontecer. Quando é para entendimento. Mas quando se fala em confiança, corpo e voz, o tom da voz, velocidade, intensidade, fazem mais sentido. Sim? Sim. E aí o que acontece isso? Então a gente envia sinais o tempo todo. E quando a gente envia sinais, as pessoas se decidem se gostam da gente ou não. 4 caixinhas classificam você e você classifica as pessoas. Quem quer saber quais são as caixinhas, levanta a mão, por favor. Então vamos lá. Antes disso, preciso comprovar para vocês que à medida que um sinal é emitido, à medida que você faz alguma coisa para uma pessoa, a pessoa tem uma decisão e tem um sentimento sobre você. Então vamos lá. Isso aqui, meus amigos, representa alguma coisa para vocês? Não, talvez uma linha, uma divisão. Agora, conforme eu vou colocando informações, conforme você vai agindo, atuando, utilizando o seu corpo, seu tom de voz, suas palavras, você vai interferir na forma que a outra pessoa pensa sobre você. Então, se eu colocar apenas mais uma informação, mudou? Talvez agora represente um símbolo. Talvez símbolo seja positivo, negativo, não sei. Mas agora não é aquilo de anteriormente. Só que e se eu começar a utilizar símbolos errados, sinais errados? E se eu até estou falando alguma coisa, mas eu não estou mostrando por algum motivo? O que será que acontece na cabeça do meu aluno, da pessoa que está comigo? Olha só. Preciso terminar? Mudou? O que vocês estavam sentindo? Só que tem uma coisa interessante.
Se você sabe, então, dos sinais, quais os melhores sinais de cordialidade, quais os melhores sinais de competência em enviar, quer dizer, então, que você, meus amigos, realmente pode transformar o quê? O presente do seu aluno, o presente da pessoa. Vai te classificar em 4 caixinhas. A pessoa bate o olho em você, ela pode classificar na caixinha do neutro. Sabe quando você vai num prato de alimentação, tem 200 pessoas, só 10 chamaram a atenção? Só percebeu os sinais de 10, os outros 190 ficaram indiferentes para você. Você como professor, você como pessoa, você quer ficar indiferente quando você precisar? Não entendi, quer? Não. Então eu tenho que saber qual o sinal para eu não cair nessa caixinha. Esse aqui outro é a caixinha do perigo. Sabe quando o santo não bate? Você não sabe por quê, mas Deus que me livre, sai de perto de mim. Você como professor, você quer isso? Não. Nós temos que evitar. Essa caixinha aqui a gente não fala, porque não tem necessidade, que é possíveis relacionamentos. Se bater o olho na pessoa, nossa, você fala, meu Deus, me apaixonei, quero casar com ela. Aqui tem muito dos sinais dessa caixinha aqui, que é para se tornar amigo. Em 2 segundos, ela gostar de você e querer dizer sim para você. E é aqui que nós iremos atuar. Viu como que a gente pode contagiar as pessoas? Sim? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Toda interação que faz a diferença em entrar nessas caixinhas. Primeiro momento, a gente encontra uma pessoa. No segundo momento, a gente começa a conversar com ela. O que diferencia então é o nível de afinidade que você adquire. E a gente vai falar isso por meio da comunicação não verbal, como aumentar essa afinidade. Como que a gente vai começar? Na primeira coisa importantíssima, que é o que manda, que dá uma ordem direta para o seu cérebro. Eu costumo falar que o nosso cérebro tem um CEO. Tudo que você falar, ele vai fazer. Quando está chovendo, vocês já viram pessoas falando assim, pelo amor de Deus, está chovendo, não para, eu tinha que sair. Justamente hoje que eu ia para a praia, justamente hoje que eu ia para a festa. Sim? E você já ouviu no mesmo dia a pessoa falando assim, nossa, graças a Deus, chuva, lavagem de carro gratuito, não vou precisar aguar as plantas. Sim? O que diferenciou? E é a primeira coisa que inconscientemente as pessoas olham você, que já faz gostar ou não. A sua atitude. O comando que você dá para você estar sentindo e estar influenciando de alguma forma. E nós temos atitude útil, atitude inútil. 2 tipos de atitude. Vamos lá. Seu nome? Renata. Renata. Eu preciso conversar hoje com a Renata. Aí a minha atitude que eu vou mandar pro meu cérebro é o seguinte, ó. A Renata é gente boa pra caramba, né? A Renata é tranquila de conversar. Ixi, a Renata... Mandei isso aqui pro meu cérebro vai começar a trabalhar em cima disso. Aí, Renata, pode ser que a gente nessa reunião discorde. Aí eu falei, não, peraí, mas a Renata é de boa, tranquilo, não é fácil falar com ela. Aí o meu verbal, o meu corporal, ele se ajusta para o que eu estou pensando. Porque é automático, tá? 95% do que você está fazendo, você não pensa para fazer. É automático. É o comando que você deu no cérebro que ele começa agora. Em cima desse comando, se é atitude útil ou inútil. Mas aí, eu falei, não, Renata, Deus que me livre. Eu não aguento ela. Não, olha, ela me deixa nos nervos. Se ela falar qualquer coisinha, eu juro que hoje, aí eu chego. Aí ela fala, bom dia. Eu falo, bom dia por quê? Por que você está achando bom dia? Não, eu não tô... Inconscientemente. Então, a atitude molda como que você vai agir. Entenderam? Sim? Sim, sim? Sim. Muito bem. Muito bem. Aqui é uma outra pesquisa, não preciso falar. Uma atitude, uma pesquisa só deles, antes de começarem a cantar, pessoas que nunca sabiam cantar, quando eles falaram, estou animado, eles conseguiram cantar muito melhor num software do que quando falavam, estou nervoso. Então você manda uma informação e o teu cérebro acaba atuando em relação a isso. É outra pesquisa que foi feita. Muito bem. Os tipos de atitude que nós temos úteis, ser uma pessoa afetuosa, calorosa, entusiasmada, confiante, encorajadora. Peraí, então eu vou conversar aqui, eu quero ser curioso, uma pessoa curiosa aqui e também entusiasmada. Então eu vou chegar, e vou querer realmente saber sobre a Carol. Carol, que legal, como que é a tua história, como você se tornou professora. Agora eu vou colocar uma atitude para conversar com a Carol de desdenho, de egoísmo. Carol,
eu me tornei professor, sabe como? Eu só fico falando de mim, não tô nem indo pra ela. Ela quer falar comigo. Molda muito o que a gente está falando. Molda muito o que nós estamos falando. Como a gente age. Tudo começa da atitude. A atitude vai influenciar a forma que você vai ver uma chuva e vai influenciar qualquer outra coisa. Então vamos lá. Casamento. Fale o que vem na cabeça de vocês, por favor. Amor. União. Sejam sinceros. Até hoje não teve nenhuma vez. Ah, tá. Que nunca saiu isso. Não quero, Rodrigo. Assim, fala em casamento, a primeira impressão que eu tenho é não quero. Não quero brigas, amor, união. Praia. Hã? Paciência. Praia. Sol. Calor. Chefe. Amo. Hã? Bravo. Vejam só, gente. Casamento é casamento. Casamento geralmente fala união, o meu porto seguro. Tem gente que fala briga, Deus que me livre, nunca mais quero isso. Né? Praia, tem gente que fala, nossa, relaxar. Tem gente que fala, Deus que me livre, aquele negócio na pele, aquela areia, pinicando, Veja só, praia é praia, casamento é casamento, chefe é chefe. O que molda é a sua percepção daquilo. E o que molda a sua percepção é a atitude que você tem em relação àquilo. Em relação ao fato, em relação à praia, em relação ao casamento. Ok? No outro dia a gente pode falar só sobre comunicação interna, sobre a gestão das emoções, que aí é legal, faz umas coisas práticas e entende melhor. É que hoje senão não vai dar tempo de a gente chegar na parte das aulas, que é que eu quero realmente que a gente se aprofunde. Mas pra gente entender melhor isso, 5, 4, 3, 2, 1. Por favor. Formem duplas. Agora, você vai ficar de frente e vai bisoiar os olhos dessa pessoa. Ótimo. Agora, olhem pra mim. Ótimo. Vocês vão ficar de frente para essa pessoa. Mas antes, eu preciso explicar para vocês o que a gente vai fazer. Você vai olhar para essa pessoa. Opa! E essa frase, você me deixa louco. Fala para mim, você me deixa louco. Ótimo. Agora presta atenção. Olhe para essa pessoa. Pensa numa atitude. Amigos, pensa numa atitude de irritação, de raiva. E fala pra essa pessoa, você me deixa louco? De raiva. Fala pra essa pessoa. Agora, fale pra essa pessoa, você me deixa louco? Numa atitude de coragem. Agora. Fala de uma atitude de tédio. Agora fala numa atitude de quem acabou de ganhar 500 milhões na loteria. Presta atenção. Agora coloca no seu corpo uma atitude de perdedor, de vergonha, de insegurança. Agora coloca uma atitude de vencedor, de confiança. Agora, vocês merecem uma salva de palmas. Podem sentar, por favor. Gente, eu pedi pra vocês. Falem comigo. Pessoal, eu pedi pra vocês, para que vocês, quando falaram de forma irritada, nervosa, que vocês falassem assim, você me deixa louco, eu pedi pra vocês? Não. Porque muitas pessoas fizeram isso. Automático. Por quê? Porque quando eu falei de perdedor, todo mundo fez isso. Eu não falei pra fazer. Por que de vencedor fizeram isso? Mente e corpo é um sistema só.
O que você faz com sua postura interfere nos seus sentimentos, seus pensamentos. E o que você faz aqui também interfere aqui. Só que o corpo interfere de forma muito mais forte do que aqui. Vocês viram só a importância de quando vocês forem dar aula, vir com uma atitude certa? Eu tenho certeza que eu escutava isso na escola, né? O professor não sai da aula, não sai de casa falando assim, ó, porque hoje eu vou pegar aquele Joãozinho, eita, que hoje ele tá lá. Não fala isso, né? O que nós temos que entender é perceber, gerir a emoção, para eu ter a atitude correta, para que se eu tomar uma fechada no trânsito, em vez de sair brigando, falar assim, eita, eu acho que ele tá com vontade de fazer cocô, por isso que ele tá querendo ir rápido. Tá vendo só? Muda. Então, os seus relacionamentos, o que você vai ter de sentimento, de emoção em relação ao casamento, em relação a chefe e tudo, depende da atitude que você coloca aqui. Compreendidos? Se a gente não compreender isso, tudo que eu for falar daqui agora em diante não vai servir para nada. Então, se alguém tiver alguma dúvida mesmo, se não está acreditando, fale agora ou... Pode perguntar daqui 5 minutinhos que eu falo de novo, tá bom? Não, mas... Diga, seu nome qual que é? Isabela. Pode falar, Isabela. Quando a gente aprende Libras, é muito mais importante a expressão corporal do que realmente a fala, porque eles não falam. Então é muito mais importante a expressão que você demonstra, tanto que muitos sinais, é só a expressão que já identifica o que a pessoa quer te dizer, do que realmente o sinal em Libras. Excelente ideia, Isabela. Uma salva de palmas para a Isabela, por favor. Aliás, em Libras, excelente contribuição. E por que isso? Porque 93% da nossa comunicação é não verbal. É o sistema límbico e o reptiliano que comandam. As palavras é o mais novo do nosso cérebro. Então isso que você falou faz todo sentido. O nosso corpo tem um poder muito maior de influenciar, de dar confiança ou não, do que propriamente a fala. Inclusive para você mesmo. Né? Eu sempre falei, para eu conseguir dançar bem com uma outra pessoa, eu tinha que saber dançar sozinho o meu passo. Se eu não soubesse fazer sozinho, como que eu dançava com outra pessoa? Mesma coisa, se eu quero me comunicar bem com alguém, eu tenho que primeiro comunicar bem comigo mesmo, de forma positiva, de confiança. Sim? Muito bem, então vamos lá. Ótimo, ótimo, ótimo. Não precisa, já treinamos. Eu ia colocar aqui, mas eu vou adiantar. Essa música aqui agora, conhece a Moreninha Linda? Sim. Eu ia pedir para vocês dançarem. Adoro. Já quero. Não, nós teremos outras coisas aqui. Eu ia pedir para vocês dançarem. E dançando ia ter que contar quantas vezes fala a palavra moreninha. Vocês sabem? Moreninha linda. E aí no final, se vocês acertassem a pergunta que eu faria, né, da quantidade de vezes, ganharia uma viagem para Fernando Noronha, pago pela Bia. Não dança não, gente. Só que no final, eu iria perguntar para vocês quantas vezes que tinha falado a palavra saudade, que fala bastante também. E aí todo mundo ia ficar pé da vida comigo. Por quê? Resolveram focar na moreninha. Mas concorda que tinha trocentas outras palavras naquela música? É a mesma coisa que se eu quero focar, por exemplo, na Isabela. Se eu quiser focar só nos defeitos da Isabela, eu vou encontrar 88. Agora, se eu quiser focar nas qualidades, é a minha atitude que... Ah, isso aqui agora doeu, eu falo a verdade, hein? Vocês já pensaram na pessoa ali já, falei, não, mentira. Vou falar de novo. Pense na pessoa que de vez em quando você tem uns arranca-rabo. Agora, coloca a atitude de conciliador, atitude de empatia e de amor. E pensa nela e encontra uma qualidade positiva dela agora. Encontraram? Sim. Tá vendo só? Então, quando você for conversar com essa pessoa, o que eu sugiro é colocar essa empatia, colocar essa atitude, pensar nas qualidades que ela tem, porque a sua conversa vai ser melhor. Porque, gente, nós estamos falando aqui agora, não é para vocês apenas se tornarem melhores professores. Não. Sabe para quê? Para que lá na sua casa, quando você chegar no final do dia, você possa brincar com eles e não desconte a raiva que você passou no dia lá. Para que quando você estiver aqui, você saia daqui com vontade, com alegria
A sua qualidade de vida vai ser outra. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui agora da linguagem corporal é para você como pessoa, mas é para os seus familiares, para a pessoa que você ama. Para eles não sofrerem com aquilo que você vem aqui e não pode descontar aqui. Agora, se não tiver o que descontar em casa, olha que maravilha. Lógico que vai ter dia que você vai estar mais nervoso, mais nervosa. Mas não pode ser a maioria dos dias. Tudo bem? Alguns tipos de linguagem corporal que nós temos. Gestual, relação às mãos. As mãos, 12,5% mais poder no nosso corpo de influenciar do que da palavra. Cinésica é a postura, meus gestos, ou meus movimentos corporais. Prosêmica é a distância que eu tenho da pessoa. Dependendo da distância, você pode espantar a pessoa, chegar próximo dela. Então é importante com o aluno você saber a distância que ele gosta. A tassésica são os toques. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas, mas tem pesquisas que provam que dependendo do local que você toca na pessoa, ela gera mais confiança em você. Tem regiões do corpo que pode ser tocado. E a paralinguagem, que é o estudo da voz. Volume, intensidade, velocidade, inflexão, pausas, enfim. Sim? Tá. Menos de 2 segundos, não é? Menos de 2 segundos? Para decidir se gosta de você ou não? Então nós temos que ter então uma primeira impressão fantástica. Impressionante. É ou não é? Sim. E como que você consegue ter uma primeira impressão fantástica e impressionante? Quem sabe me dizer? Calma. Um de cada vez. Vamos lá. Por que são apenas 2 segundos? O nosso cérebro está o tempo todo pensando em proteção, em segurança. Se eu chegar com um objeto aqui agora, para dar, e ela não souber o que é, ela fala, opa. Mesma coisa, uma pessoa que chega perto de você, opa, essa pessoa está querendo o quê? Então, ele faz 3 perguntas. Toda hora, o seu cérebro faz inconsciente e as pessoas fazem em relação a você. Primeiro, você é amigo ou inimigo? Segundo, você é uma pessoa vencedora ou perdedora? Você é uma pessoa que transmite confiança ou insegurança, como pessoa, como profissional? Terceiro, você é aliado ou inimigo? Tá. Obrigado. Neia. Isso. E nós temos movimentos corporais que conseguem você receber sim para essas 3 perguntas e subir de patamar, ficar outro nível com a pessoa. Vamos lá. Para que a pessoa ela acredite em você como amiga e não como inimiga, eu tenho que falar. Vocês gostam de assistir palestras? TED? Gostam de TED? Palestras? Sim ou não? Vocês sabem que foi feita uma pesquisa, a Science People pegou. Já ouviram falar da TED Talk? TED Talk é uma empresa que foi criada tipo de palestra até 18 minutos. E eles simplesmente convidam os maiores daquela área, os mais renomados, para falar sobre um assunto. E a Science People ficou intrigada, essa empresa, por que palestras do mesmo assunto, com pessoas renomadas, feitas ali na mesma época, por que umas atingiu 40, 50 milhões de visualizações, enquanto outras atingiu, sei lá, 50, 60 mil, 100 mil? Aí eles fizeram um estudo para descobrir o padrão, e eles encontraram o padrão. Qual que é a parte do corpo que vocês olham quando vocês veem uma pessoa? Como? O rosto. O nosso consciente é o rosto, né? Então vamos pensar nos nossos tataravós? Vamos pensar que o nosso cérebro, o mais primitivo é esse aqui, e ele preza por segurança? Inconscientemente, sabe como que eles sabiam se uma pessoa estava chegando próximo dele ou não, era perigosa? Hã? Olha, seu nome? Priscila. Uma salva de palmas para Priscila, por favor. Priscila, nunca falaram, foi a primeira vez. Que legal, Priscila, fico feliz. Isso mesmo, nas mãos. Se você chegasse com alguma coisa segurando as mãos, falei, opa, será que é perigoso, será que não é? Então, se você vai chegar perto de uma pessoa, você tem que chegar mostrando as suas mãos. Para o cérebro inconsciente da pessoa, falar, opa, não tem perigo. Por que vocês acham que a gente, que foi criado isso aqui, a pessoa chegava, mostrando as mãos,
E para provar que não tinha nada nas mangas, balançava. Se caísse alguma coisa, haha! Então eu mostro as mãos. Se eu estou conversando aqui, se nosso tataravô estivesse conversando aqui, e de repente eles escondessem as mãos, o cérebro fala, opa, será que vai pegar alguma coisa? Então quando você está falando na frente, evita conversar aqui. Isso que eu estou fazendo aqui é uma crueldade com o teu cérebro. Porque fala, por que ele está escondendo a mão? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Por que ele está fazendo isso? Porque quando não vê mão, não vê intenção. Primeira coisa é isso, ok? Segundo, 5, 4, 3, 2, 1, levantamos, por favor. Segundo é a postura que nós chamamos de confiança. Quando, e aí vocês já fizeram, quando vocês se sentem vencedores, o que vocês fazem? Aumenta o seu espaço físico, não é? Vocês sabiam que inclusive pessoas cegas fazem isso? Fizeram uma pesquisa com atletas cegos nas Olimpíadas. Eles nunca viram. Quando eles comemoravam, eles cresciam. E quando eles perdiam, eles faziam isso. Por quê? Inconscientemente. Se eu não estou me sentindo seguro, confiante, eu tendo a me apequenar, diminuir o espaço para que ninguém me veja. Se eu estou confiante, eu tendo a aumentar o meu espaço físico de orgulho. Então, segundo, para você mostrar a uma pessoa que você é confiante, você não vai chegar aqui. Nós vamos falar sobre a postura de lançamento, que é o quê? Procurar deixar os meus ombros para trás e retos, o queixo levemente perpendicular ou um pouquinho só para cima, não aqui para não aparecer arrogância, tá? Meus braços eu procuro deixar um pouco distante do meu torso, as pontas dos meus pés voltadas para frente, e aí eu fico mostrando as mãos. Sim? Sim ou não? Então respondi sim para essa segunda aqui. Para responder sim para o terceiro. Se eu chegasse aqui agora, vamos pensar o William Bonner apresentando no Jornal Nacional. Então, hoje, quarta-feira pela manhã, vai ter um momento com os professores e toda a equipe do Passo a Passo, do Colégio Passo a Passo. E vai ser bem interessante. Se o William Bonner apresentasse o Jornal Nacional, olhando para baixo, o que vocês fariam? Não ia conseguir. Não conseguiria, sabe por quê? Contato visual. Primeiro, nosso cérebro está programado para entender o contato visual como aceitação, como a pessoa, ele está perdendo o tempo dele olhando para mim. E se você quer deixar uma outra pessoa contente, feliz, você tem que fazer, que é a necessidade básica do ser humano, faça ele se sentir importante, valorizado. Sim? Então, contato visual. Quando a gente olha, quando tem contato visual, é comprovado cientificamente que o nosso cérebro sincronizam-se, começam a usar a mesma frequência, e o seu hormônio, o seu cérebro começa a produzir um hormônio chamado oxitocina, que é da conexão, do engajamento. E a gente só olhou. Então, primeiro, quando vocês forem conversar agora e chegar perto de uma pessoa, o que vocês vão fazer? Vocês vão esconder as mãos ou não? Não. Mostrar as mãos. Segundo. E terceiro, contato visual. Sorriso. É óbvio. É óbvio. Mas a grande maioria das pessoas não fazem isso. Sim? Muito bem. E aí aqui agora, formem duplas. Duplas, por favor. Dentro da linguagem corporal, a gente pode fazer com que a pessoa se sinta importante, valorizado, ou não. E aqui, foi feito também estudos para comprovar o que faz uma pessoa ser carismática, né? O carisma faz a gente querer dizer sim. E perceberam que nós temos que aliar duas coisas. Atitudes, pistas, sinais de calor, de cordialidade. E atitude, pistas, sinais de competência. Uma pessoa que é muito cordial, que é muito calorosa, ela é aquela amiga, que todo mundo se diverte, que ela é maravilhosa. Nossa, como que eu gosto de estar perto dela? Mas quando ela tem que dar uma opinião séria, ninguém leva ela a sério. Vocês conhecem pessoas assim? Por quê? Está tendo muita pista de cordialidade e as pessoas não estão levando a sério o quanto a pessoa sabe. Às vezes nem ela se leva a sério.
Já o outro lado é aquela pessoa que fala, não, pode deixar, essa pessoa é eficiente, é eficaz, ele vai dar conta de resolver, essa pessoa vai dar conta de resolver. Só que ninguém consegue nem conversar com ela, de tão frio, tão inacessível que essa pessoa é. Então o que nós temos que fazer? Encontrar um equilíbrio. E tem gestos que a gente faz, movimentos corporais, dentro de todos os tipos de linguagem corporal, que ajudam as pessoas a entenderem, a gente a sinalizar linguagem corporal de carisma, de liderança. A hora que eu precisar ser mais entusiasmado, serei mais entusiasmado. A hora que precisar ser mais competente, serei mais competente. Porque nós temos vários momentos no nosso dia, não é? É ou não é? Então vamos lá. Olhem um para o outro, por favor. Então vamos imaginar que vocês estão conversando entre vocês. E agora o fator uau, que a pessoa te veja como uma pessoa muito calorosa, cordial. Nós temos aqui as nossas inclinações de corpo. Você sabia que quando a gente inclina o corpo, a gente ativa a parte do cérebro do desejo, da motivação? Você sabia que se você quiser aprender alguma coisa, eu estou estudando inglês, eu quero aprender esse dito cujo. Se eu inclinar para o livro ou para o vídeo que eu estou assistindo, eu estou ativando parte do meu cérebro sobre desejo e motivação, que vai me ajudar a aprender mais? E quando eu faço o contrário, quando eu sento relaxado, não ativa nada? A sua absorção de conhecimento é menor? Não estou falando como vamos abraçar a árvore, não. Estou falando de pesquisas, com várias pesquisas comprovando isso. Então, quando você inclina para a pessoa fala, caramba, como que ele está me vendo, eu sou importante. É inconsciente, tá? Inconsciente. Então, se você está falando com a pessoa, nós podemos marcar nossa inclinação como se fosse um negrito, como se fosse um marca-texto. Naquela página, você quer marcar uma coisa importante. Se você for falar alguma coisa e você quer marcar para a pessoa que é importante, você inclina na hora que você for falar. Ou quando a pessoa está falando uma coisa importante, você inclina para ela, inclinação do seu corpo. Então faz uma leve inclinação para essa pessoa, só para vocês lembrarem disso. Gostei, Tia Ju, gostei. Tia Ju já usou a tacêsica, já usou o sorriso, já Tia Ju já está esperto no negócio aí já. Ótimo. Segundo. Quer incentivar. Pessoal. Segundo, quer incentivar as pessoas a falarem? Quer mostrar para a pessoa que você está ali ouvindo ela? A gente vai fazer o quê enquanto a pessoa estiver conversando? Acenos de cabeça. Comprovado. E aí, gente, eu não vou falar todas as pesquisas, porque senão perde muito tempo. Quando eu estou acenando, a gente induz a pessoa a falar mais. Só um detalhe, pessoal, comigo! Só um detalhe. Esse aceno, ele tem que ser lento. Para mostrar, estou com o meu tempo para você. Se eu ficar assim, dá a impressão que, termina logo, eu tenho que ir rápido, termina logo, eu tenho que ir rápido. Tá bom? Terceiro, arquear as sobrancelhas. E aqui eu já vou colocar o quarto, que é um sorriso de satisfação. Quando eu arqueio a sobrancelha e sorrio, a pessoa se sente mais acolhida. Gente, parece bobo. Parece, mas funciona. E o último que a gente não vai falar, os toques. Eu já comentei com vocês já. E o último é o mimetismo, que hoje nós não temos tempo para isso. Que é uma das principais técnicas de linguagem corporal para fazer as pessoas gostarem da gente de forma rápida e imediata. Só que hoje o foco é com professores, dentro de sala de aula. Não é apenas relacionamento com pessoas. Mas inclinações de corpo e de orelha. Quando a pessoa... se eu começar agora... Falar uma coisa aqui mais baixo. Se você quer ouvir, observe o que vocês fizeram. Então, quando a gente inconscientemente dá uma leve viradinha da orelha, a gente está mostrando para a pessoa, estou aqui para te ouvir. Isso funciona em sala de aula. Funciona. Gente, vocês não vão chegar assim, pelo amor de Deus, tá? Seu nome? Daniela. Vocês não vão chegar assim. Daniela, fala qualquer coisa, por favor. O que você está achando da manhã de hoje? Uma manhã muito incrível, de muito aprendizado. Obrigado, Dani. Obrigado. É leve, você está olhando para a pessoa. Ok? Sim? Esse é de cordialidade, de amizade. Você pode utilizar isso e agora também pode utilizar de competência.
A postura poderosa, nós já fizemos de confiança. Sim? Sim. Muito bem. Aqui vocês vão utilizar. Vocês conseguem ver o que está aqui? O que é isso aqui? Observe o que vocês fizeram. Focaram. Pálpebras inferiores. Fecharam. Então, quando eu quero focar e quero mostrar para a pessoa que eu estou prestando atenção. E outra, eu sou uma pessoa séria do que eu estou falando, pode confiar. Inconscientemente, quando eu dou uma leve pinçada, mas não vou ficar assim, tá? É o que eu falei pra ela. Não é assim, não. Você faz em momentos específicos. Sabe qual foi o gesto eleito, escolhido por milhares e milhares de pessoas? Como um dos que passam mais confiança, em que políticos usam o tempo todo, em que pessoas quando querem mostrar autoridade, respeito, fazem? A torre, campanário. Por quê? Lembra? Quando eu mostro confiança, eu expando, não é? É como se fosse o gesto de expansão das mãos. Dedos e mãos. Esse é um gesto quando você quer mostrar. Gente, faça, parece bobo, mas se você fizer, as pessoas, caramba, peraí, a Dani sabe o que está falando, hein? Começa aqui. Sim! Mostrar as palmas das mãos. Amigos, mostrar palmas das mãos, cordialidade, amizade. Palmas para baixo, comando. Comando, palmas para baixo. Vocês sabem o que é isso aqui? Juramento, né? Lembram? Tipo, juramento. Ou quem Heil Hitler. Combinaria se ele fizesse assim, ó. Heil Hitler. Com a palma para cima, não. Então, quando você quiser comando, quando você quiser alguma coisa, palma para baixo. Ok? Sim ou não? Sim. Muito bem. E ao interromper você saber o momento de interromper uma pessoa, como interromper. Por exemplo, você precisa falar, a pessoa não para de falar. A gente vai falar sobre isso, sobre congelar o corpo, mas a sobrancelha, a pessoa vai entender, opa, boca aberta, sobrancelha, congelar o corpo. Não sei se observar, mas eu estou fazendo isso aqui o tempo todo quando eu quero a atenção de vocês. Muito bem, sim ou não? Sim. Então vamos lá. 1 minuto para vocês conversarem aqui agora e utilizarem gestos de cordialidade. Conversem sobre o que está acontecendo agora. Inclinações, acenos, arquear a sobrancelha, sorrisos. Pessoal, agora comigo. Agora o que nós iremos fazer é conversar em dupla, mas agora colocando as pistas de poder. Quero que agora a pessoa sinta que você é extremamente confiante, que você sabe pra caramba, que eu posso contar com você, que você vai me ajudar. Foi! Podem conversar. Bom dia, tudo bem? Uma salva de palmas para vocês, salva de palmas. Podem sentar, por favor. Sentiram diferença?
Perceberam diferença no jeito de você falar? Perceberam? Então eu posso... E aqui eu acabei não falando, que a gente vai treinar também, sobre a voz. Quando eu aumento o meu volume, eu coloco mais intensidade, eu acabo mostrando mais cordialidade, mais entusiasmo. Quando eu quero mostrar competência, quero que as pessoas ouçam o que eu estou falando, quero passar credibilidade, eu abaixo o volume da minha voz. Volume mais baixo gera competência. Um volume mais alto gera mais entusiasmo. Se a tua amiga falar, amiga, você não sabe o que aconteceu. Ela fala assim, amiga, você não sabe o que aconteceu. Não é? Faz sentido, gente? Faz sentido? Muito bem. Então, isso daqui que nós fizemos foi para contextualizarmos a linguagem corporal. O porquê que é importante. E, de verdade, se vocês utilizarem as mãos, postura de lançamento, contato visual, as pistas de efeitual, as pistas de efeito de competência, eu tenho certeza que as pessoas vão começar a olhar vocês de forma diferente. Porque isso faz total sentido, igual a Isa falou, para influenciar, fazer com que as pessoas se lembrem de você. E primeiro, que vejam as coisas boas que você tem. Sim? Muito bem. Aí esse método que eu trago para vocês, eu misturei o que eu venho aprendendo, o que eu venho estudando, o que eu venho já mentorando de linguagem corporal, o que eu venho estudando, aprendendo, mentorando de PNL, Programação Neurolinguística, e de um método americano chamado de Envoy, em que já atua há décadas nos Estados Unidos, em que ele colocou várias técnicas, 7 principais, 31, com várias subdivisões depois, 7 viram 31, que depois viram ainda mais, para gerenciar uma sala de aula, por meio da linguagem não verbal. Quais foram os resultados que eles obtiveram? 54% de mais produtividade e aprendizado dos alunos. Os professores começaram a ter em torno de 1h30 para falar para pouco de hora a mais na sala. Então, eles estavam sempre 2, 3, 4 semanas adiantado do currículo. E como também esse teste, ele é feito, esse método ele é implantado em escolas públicas, teve uma diminuição de 82% de envios para a diretoria. Esse método é dividido em 4 fases, que acontecem dentro da sala de aula. Primeira fase, como chamar a atenção do aluno, da aluna. Segunda fase, são técnicas mesmo para ensino. Como melhorar o ensino, como fazer com que seja mais persuasivo, mais cativante. Terceiro, é a transição do que eu estou ensinando para o momento que vai começar a ser a quarta fase, trabalho individual, na carteira. Então nós vamos ver algumas técnicas para que a gente consiga melhorar ainda mais o que vocês já fazem de bom. Ok? Muito bem. Lembrando, a palma não pode ser assim não. Ó. Tem que ser ativa mesmo. Ativação. Vamos ver de novo. Ah, isso. Agora foi. Vamos lá. Então nós começamos aqui agora. A nossa primeira que é chamar a atenção. 2 formas para chamar a atenção. E aí eu volto a falar aqui sobre incongruência. Toda vez que tem uma incongruência, o que o corpo olha? O que o cérebro valoriza? O corpo e a voz. Então o que acontece? A sala está ali conversando, um alto bagunçando, das contas, o professor, gente, para, pelo amor de Deus, eu falei para vocês pararem, vocês não ficam quietos, eu quero que vocês fiquem quietos, para, senta na cadeira, para. O que a voz está falando? Para. Mas o que o corpo está fazendo? Agitado. Então você quer passar calma para o aluno, com você agitando ainda mais.
Vocês observaram? Todas as vezes que eu pedia para vocês, para eu retomar a atenção, o que eu fazia? Marquei um espaço, que aqui a gente começa agora a ter espaços fixos na cabeça. Toda vez que eu chegar nesse ponto aqui, e eu sempre fizer isso todos os anos, todos os dias, aliás, o aluno já vai começar a entender, opa, o senhor quer falar alguma coisa. Eu congelei o meu corpo, mostrei a palma da minha mão, perceberam? Fiquei congelado. Aí eu já usei a segunda técnica que a gente vai aprender aqui agora, que é acima, pausa, sussurro. Essa ajuda a manter, a tomar atenção, só que isso demora. Mas quando eu pauso e eu começo num tom mais alto que vocês, falo de 1 a 4 palavras, não sei se vocês observaram, toda vez que eu chamei a atenção de vocês, ou eu falei, pessoal, amigos, comigo agora. Era sempre no máximo 4 palavras. Em que eu chamava a atenção, eu pausava. E quando eu retomava, todas as vezes eu retomei sussurrando, porque o sussurro faz com que o cérebro tende a querer saber o que está acontecendo. E quando eu percebia que todos estavam, eu volto no meu tom normal. Funcionou durante a nossa manhã aqui? Porque funciona. Porque funciona. Toda vez nós temos que ter uma linha base, um volume normal. Se os alunos estão falando alto e eu começo a falar mais alto, isso aqui começa a transformar da minha linha base. E aí quando vê, você vai só ficar gritando toda a aula. E quando chamar a atenção, tem que gritar mais ainda. Então, o envoy, dentro do que eu adaptei com linguagem corporal também, é para que a gente consiga o máximo de resultado possível com o mínimo de esforço possível. Que a gente gere o resultado gastando menos energia, menos tempo. Sim? Então vamos lá. Congelar o corpo. Técnica 1, vamos lá, para chamar a atenção. Técnica 1, vou até um local. Congelo o meu corpo. Em dias tranquilos, esse sistema aqui, ele é dividido assim, dias C. Tudo que eu falo aqui agora, tem formulários para que vocês se avaliem durante 2, 3, 7 dias, treinem aquela técnica específica. Então a gente treina uma técnica por uma semana. E aí tem os formulários que você vai ali, hoje aconteceu isso, quando isso, para que você vá percebendo a sua evolução. Então o que eu faço? Eu congelo o meu corpo em dias C, que é de currículo, que é aquele dia maravilhoso, que todo professor quer, meu Deus, que maravilha, que tá todo mundo ali parecendo a paz de Cristo, sabe? Você consegue passar tudo tranquilo. Tem os dias M, que são os dias médios, e tem os dias D, que são dias de disciplina, que é aquele dia, alguma coisa, algo errado não está certo. Alguma coisa ali está acontecendo que eles estão querendo virar a sala de cabeça para baixo. Geralmente, em semanas de feriado, vésperas de festa, alguma coisa assim, volta às aulas. Volta às aulas, que vocês fizeram o ano todo, um mesinho ali, eles voltam parecendo uns bichinhos, né? Hã? Né? Muito bem. Então o que eu faço? Congelo meu corpo, planto meus pés, divido o peso 50%, mantenho um espaço fixo. Falo com o pessoal de 1 a 4 palavras, um tom mais alto e pauso. E aí quando eu retomo, eu vou retomar sussurrando até perceber. E aí eu volto no meu tom normal. Sim? Sim. Muito bem. Nós vou pedir para vocês ficarem sentados, por favor, enquanto eu explico. A gente vai formar grupos agora. Formem grupos de 5 pessoas. E aí vocês podem se espalhar na sala. Tá bom? Sim? Então 5, 4, 3, 2, 1. 5 pessoas. Bora lá.
Pode ser 6. Pode ser. É assim que é só. Quanto menos, melhor. Se tiver 4, não tem problema, tá? Se tiver 4, não tem problema. O que eu quero que aconteça? Agora todo mundo, por favor, olha pra mim. O que nós faremos agora será treinar isso. Bom dia. Será treinar isso que nós estamos falando aqui agora. A intenção é que vocês, se quiserem ordem, de preferência não ordem, vocês vão começar a falar todo mundo junto. Em determinado momento, um de vocês vai fazer isso. Vamos lá, faça comigo, ó. Congele, mão. Vocês vão pegar o tom da turma, da sua turma, vai tentar falar só um pouquinho mais alto e vai pausar. De 1 a 4 palavras. E aí você vai diminuindo. Que hora que você fala? A hora que você começa a perceber que o tom da conversa, que está alto, a gente começa a treinar nosso ouvido, a gente começa a perceber volumes diferentes. Mesmo a turma falando alto, tem hora que está mais alto, tem hora que está um pouquinho mais baixo. Tem hora que está mais alto, tem hora que está um pouquinho mais baixo. Hoje não vai dar para especificar isso. Mas quando você percebe um tom mais baixo da turma, na hora que você fala mais alto, de 1 a 4 palavras e pausa. Para que depois você volte a falar sussurrando. E a turma volte com você. Então, quer ver? Eu já fiz isso ali várias vezes. Vou pedir para vocês aqui agora começarem a conversar. Comece a conversar, por favor. Comece a conversar. Podem falar alto, podem conversar, podem conversar. O que eu vou fazer? Ouçam, ouçam. Ouçam. Só aqui, ouçam. Podem conversar, podem conversar. Ouçam. Pode conversar, mas pode conversar mesmo, tá? Pode conversar. Sei lá o que vocês vão fazer aí, pode conversar. Quiser falar em hebraico, pode falar em hebraico. Eu quero que vocês conversem, Tá baixinho, tá baixinho. Conversa vocês aqui também, então, esse grupo, esses dois grupos, conversem. Podem conversar, podem conversar. A intenção é você entender o volume que está falando. Como é que fala o volume? Vocês sabem. Pessoal, por favor, aqui agora comigo. E agora você fala um pouquinho mais baixo e você vai conversando. E sempre funciona. Uma salva de palmas, por favor. Então o que eu quero é que vocês comecem a conversar aí, até num volume mais alterado. E aí, de repente, um de vocês vai decidir fazer isso. Vamos lá. Congela o corpo. Palma. De 1 a 4 palavras falando, pessoal, por favor, ou aqui comigo, ou vamos lá, galera, não sei. Num tom não pode ser muito também discrepante, é só um pouquinho mais alto do que a turma estava falando. Aí você pausa. E aí o que vai acontecer? É dramático mesmo, é sussurro dramático que fala. A técnica é sussurro dramático. Por quê? O cérebro, quando tem alguma coisa acontecendo dramático, as pessoas tendem a querer ouvir. Olha o que você fez comigo, você viu? Não, mas eu sei, mas você viu como que você fez aqui? Então é sussurro dramático que se fala. Foi! Vamos lá! Aqui tem gente congelando? Eu não vi. Tá congelando? Tá, então faço. Aí congela, aí retoma, aí começa a conversar de novo, aí vai uma outra pessoa. Congela, a hora que parar, eu falo. Não, eu tenho que falar alto primeiro. Congela. Congela. Aí você vai falar de 1 a 4 num tom mais acima e pausar. Naquela hora eu não te ouvi. Ó.
certo aqui? Tá dando certo aqui? Tá dando certo? Sim. Aqui, tá dando certo aqui? Sim. Ah, é muito legal isso, né? Deu certo? Deu certo? Tá dando certo? Esse vai dar certo. Aqui deu certo? Deu certo. Aqui deu certo? Tá dando certo? Tá dando certo aqui? Deu certo? Como está aqui? Tá dando certo? Funcionou certo? Aqui tá dando certo? Tá dando certíssimo. Aqui tá dando certo? Muito, já vi. Muito bem, te ajudo. Pessoal, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente percebe que não precisa ficar gritando desesperadamente para tomar a atenção do aluno. E aqui são combinados também. Você pode chegar no começo do ano e falar assim, ó, toda vez que eu chegar aqui e fizer isso, atenção, as pessoas... Alguém pode falar o que sentiu, como que aconteceu, achou que não ia dar certo e deu certo? Alguém pode contribuir com alguma opinião? Se fez sentido, se não fez, fale também. Porque tem que sair daqui acreditando que isso dá certo. Lembra? Atitude. Eu gostei, porque a gente estava conversando, a gente não estava nem esperando, de repente, a Aline toda centrou aqui a nossa atenção na hora, não foi? Centrou a atenção, não é? Centrou a atenção para ela na hora. Essa é a fase de chamar a atenção. É, eu gostei. Ela na hora foi fazer, ela não falou alto. Aí ela, você não tá vendo que eu tô aqui fazendo negócio? Eu não ouvi, você chamou minha atenção. Só que Ó, e gente, quando a gente congela, dá uma agonia. Eu falo, meu Deus do céu, não, eu vou mover, vou movimentar. Contém essa agonia, fala assim, segura, congela o corpo, porque a intenção é passar para o sistema límbico e reptiliano, calma, tranquilidade. Quando eu pauso e eu abaixo o tom, eu estou querendo diminuir o metabolismo de vocês para vocês se acalmarem e entrarem no momento mais produtivo. Sim? Muito bem. Oi? Eu fazia com as crianças no integral. Quem está me ouvindo põe a mão na cabeça. Também dá certo. Outras formas de chamar a atenção. Se combinar com a turma, por exemplo, que está conversando, em algum momento, apaguei as luzes e voltei. É um sinal. Sino. É um sinal. Sino. Sim, sim. Então são vários outros tipos de sinais que tem. Tudo isso a gente pode combinar. Ok? Sim ou não? Sim. Podem sentar novamente, por favor. Daqui a pouco eu preciso de vocês, não, mas podem sentar. Muito bem. Amigos, o olhar o olhar direciona. Você consegue chamar a atenção dos alunos olhando para onde você quer que eles olhem. Vocês estão olhando para mim, não estão? Eu estou apontando para a lousa. Então, se eu tivesse alguma coisa na lousa que eu quisesse realmente, que faz sentido, e quero que eles olhem, ou vejam, eu não falo assim, pessoal, porque é aqui, porque não sei o que é aqui,
Porque, ó, aqui faz assim. Se você quer, você faz isso daqui. Se aproxima e olha. Vocês olharam? O meu olhar direciona. Ok? Então aqui, olhar direciona. Se você precisa mostrar algum objeto, alguma coisa, para o cérebro, e é importante, para o cérebro, eu estar deste lado mostrando alguma coisa, não é interessante. Para entendimento, aprendizagem e importância, estar deste lado é mais importante. Sim? Vai mostrar alguma coisa deste lado e não deste lado. Outra coisa. Quando você está aqui, eu estou aqui, aí de repente, a Neia, a Dai, a Bia começam a conversar aqui. Se eu estou aqui, elas estão conversando ali, meu cérebro entende, uma conversa particular, não é? E eu continuo fazendo aqui as coisas, é ou não é? Então lá, quando vocês estão em sala, os alunos perguntam, fazem perguntas, não fazem? Suponhamos aqui então, que a Carol fez uma pergunta para mim. O que a gente tende a fazer quando faz uma pergunta? É me aproximar para responder, não é? Só que isso para o cérebro, lógico, eu consigo? Consigo. Vou ter que fazer muito mais esforço. Mas se eu estou conversando aqui, respondendo para a Carol aqui, eu estou perdendo todo este lado da sala de desinteresse. O que eu faço então? Primeiro, nós vamos entender, até colocar na próxima, que o formato da aula é você que define. Como que vai ser a interação naquele momento? A interação é, olha só, vocês aqui agora vão poder contribuir só se levantar as mãos. Não. Neste momento agora, somente eu que falo. Não. É livre, à vontade. Falem a hora que quiserem. Isso já é formato de aula. Formato de aula estabelecido. Somente o professor fala, levanta a mão, palavra aberta. O professor chama a pessoa para conversar. Formato de aula. Então, suponhamos que eu estou aqui agora com a Carol e ela faz uma pergunta para mim. Primeiro, se está no momento de levantar a mão, eu vi que a Carol está levantando a mão. E eu continuo explicando. Aí o que eu faço? Vou do lado oposto a Carol. E aí eu direciono sim o meu corpo para a Carol. Só que agora quando eu responder, eu estou também dando atenção para vocês. Porque agora eu consigo falar com a Carol e consigo falar com vocês. E aqui eu consegui ter aquele controle para deixar interessante para todas as pessoas. E não apenas respondi para a Carol aqui, por mais que eu fale alto. Sim? Sim. Já é uma coisa comum isso para vocês? Importante agora, várias vezes, as pessoas falam, mas isso eu já fazia, mas era inconsciente. Agora a questão é tornar consciente como estratégia. Mas isso aconteceu. Aqui, tá no momento a Carol fez a pergunta. Para não ficar chato eu simplesmente me afastar da Carol e começar a responder, eu começo falando com a Carol. Se for alguma coisa que está no quadro, eu pego e aponto. Ou eu simplesmente venho e faço, Carol, então aqui não sei o que lá, tá, não sei o que lá, tá, não sei o que lá, não sei o que lá, tá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só uma forma sutil de vir para o outro lado. Mas é importante sempre você estar do lado oposto da pessoa que está perguntando. Igual o palestrante, quando eu vou conversar aqui agora, eu não fico olhando só aqui para baixo. Se eu ficar olhando para baixo, eu perdi tudo lá em cima. Então eu estou lá em cima com o meu corpo conseguindo gerir aqui. Ok? Sim ou não? Sim. E as mãos? Já disse que nos TEDs o que mais influenciava as pessoas a assistir às palestras era o momento das mãos. Os palestrantes que tinham mais gestos, era uma média de 462 gestos. As palestras eram mais assistidas. O que tinha menos, 272, era menos assistido. As mãos mostram intenção e influenciam muito no aprendizado. Tanto para bom quanto para ruim. Então vamos lá. Vamos ver se vai fazer alguma... Não precisam... Eu vou falar algumas coisas aqui, vocês não precisam sair do lugar, tá? Só a título de comparação. Pessoal, então, vocês desse lado aqui, por favor, vocês vão daquele lado. Daquele lado lá, por favor, vem desse lado pra cá. Quem tá lá no fundo, vem aqui pra frente, por favor. E vocês que estão aqui na frente, vai pra qualquer lugar. Vocês deram risada.
Pareceu meio bobo, né? Esquisito, mas o que será que é? Mas o que vocês sentiram? Foi leve? Sim. Tá, agora presta atenção. Esse lado aqui vai para aquele lado. Esse lado aqui vai para aquele lado. Lá atrás, vem para cá. E vocês aqui da frente, pode ir para qualquer lugar. Mudou? Sim. Por quê? Imposição. Comando. Só de mudar o gesto da mão. Lembra? Entusiasmo. Não, eu tô até procurando. É assim, ó, quando você muda o seu corpo, muda a atitude. É normal. Você mudou o seu corpo, lembra? Muda a atitude. Então, por isso, palma para cima é muito melhor para gerir. Agora, o pior. Vocês desse lado aqui, vai para aquele lado. Vocês desse lado aqui, vai para aquele lado. Quem está lá no fundo, vem aqui para frente. Vocês que estão aqui, pode ir para qualquer lugar. Piorou? Piorou. E não é normal a gente, quando vai falar, apontar? Sim. Estudos comprovaram que quando a gente aponta para o aluno, inconscientemente ele se afasta e aquela turma aprende menos. Em palestras foram feitas testes. Os palestrantes davam a mesma palestra com grupos diferentes e ora eles apontavam e ora eles apontavam com as mãos. Nos que eles apontavam, depois ao final foi feito pesquisas, dos que eles apontaram, as pessoas acharam eles menos capacitados, mais distantes. E o nível de aprendizado daquela palestra do pessoal foi 20 e poucos, não lembro exatamente, 25, 26% menor. Só de apontar. Então, uma coisa que a gente não pode fazer, e é normal a gente apontar, não aponte, direcione. Quem é craque, se vocês quiserem acompanhar e ver discursos dele, é Barack Obama. Ele é o gênio da linguagem corporal. Nada de relação política, é ver como que ele atrai, como que ele... Então, se eu vou falar de números, estou ensinando, vou falar de números, utilize números. Ajuda. Um pequeno conhecimento, ele atrapalha a sua vida. Mas um grande conhecimento vai ajudar no seu dia a dia. Pequeno, grande. Gesticule. Agora, quanto mais gestos, melhor, mas também tem um limite. Porque se eu começar aqui agora a fazer com que vocês... Se vocês começarem se os alunos começarem a prestar mais atenção no gesto de vocês... Se eu ficar falando com as mãos mais, se eu não usar as mãos, os alunos vão aprender menos. As mãos, 12,5 vezes mais influência para aprendizado. Sim? Sim ou não? Sim. Muito bem. Muito importante. Técnica, usar palavras de ação no final. Já aconteceu com vocês? Pessoal, peguem os livros na página, pegou os livros, já começa. Por quê? Quando a gente dá uma ordem, posição, o corpo se movimenta, começa a agir, e por causa do corpo se movimentar, a audição diminui. Então o que é interessante? A ação falada no final. Pessoal, na página 43 do livro tal, vai ter isso. Peguem um livro, por favor. Ou, uma forma segura, pessoal, daqui a pouquinho, vocês vão pegar o livro, vocês vão abrir na página 43. Por quê? Nós estamos falando, gente, sobre otimizar tempo. Porque se o professor fala, gente, pega o livro na página 43, já começa a pegar, já começa a conversar, vocês concordam que o tempo depois, para vocês retomarem a atenção, vai ser maior? Sim ou não? Sim. Tá fazendo sentido? Sim. Muito? Pouco? Sejam sinceros. Alguma coisa para contribuir em relação ao que eu estou falando até agora? Sim, inclusive essa questão da página, do exemplo do livro. Além de demorar mais para a gente prender a atenção deles depois, a compreensão também. Porque se você estiver falando, então eles estão pegando eles não. Exatamente isso. Ainda mais diferente. Exatamente isso. O melhor mesmo é ter já escrito visualmente, que a gente vai falar sobre isso. Muito bem. Para a linguagem, nós já falamos sobre mostrar entusiasmo, já falamos sobre mostrar competência.
Correto? O que vocês têm que abusar? Quanto mais variedade tonal tiver, mais emoção você transmite. Ora você vai falar a sua explicação num volume maior. Ora, você vai sussurrar para prender a atenção das pessoas. Ora, você vai falar do jeito mais rápido para entender, motivar. E tem momentos que vocês precisam utilizar uma técnica para gerar expectativa, que é a pausa. A pausa conecta o que você estava falando antes com a expectativa que vai acontecer depois. Pausas poderosas é você utilizar a pausa no momento que os alunos param e falam, o que vai acontecer depois? Variedade tonal. Sim? Então aqui são... Nós já falamos sobre calor e competência. A voz de calor, os momentos de calor, vocês acabavam falando junto. De competência. Beleza? Transição para o trabalho. Essas duas técnicas que eu vou falar aqui agora, que eu vou falar, elas são muito importantes para o andamento da sala. Quem já teve problema, ou quem já viu acontecendo, de falar assim, gente, ó, vocês vão pegar os livros, vai ser tal atividade, vocês vão responder as questões de 11 a 20, e não sei o que lá, não sei o que lá. Você termina, vamos falar, o que é para fazer, professor? Por quê? Aqui se fala sobre direções de saída. O que acontece é que geralmente as direções de saída são em muitas quantidades e são orais. E aí nós temos, dentro de uma sala de aula, visual, auditivo e sinestésico. O auditivo ali, talvez até vai conseguir pegar um pouco mais. Aliás, a técnica da pausa é importantíssima, porque faz com que o auditivo, ele comece a pensar, peraí, o que está acontecendo? Peraí. Ele começa a conversar com ele mesmo. Direções de saída. A intenção é você ter visual, isso. Numerar. Primeiro a gente vai fazer isso. Depois a gente vai fazer isso. Depois a gente vai fazer isso. Se você quiser, vai pegar o livro tal. Se você quiser, fazer um desenhinho. Porque os símbolos têm mais poder. Então aqui o livro tal. Aqui de 11 a 20. Então aqui você vai ter que responder as questões de 11 a 20. Depois que terminar, leitura livre. Com criança, gente, tem como adaptar isso para criança também, tá? Deu o exemplo, né? Até com brincadeiras fica até mais fácil a gente fazer sobre isso. Direções de saída. Então você colocou tudo que tem que fazer. Tudo. Você vai perguntar, alguma dúvida? Se teve alguma dúvida pertinente, até com outra cor de caneta se quiser, você coloca no quadro. Direções de saída. Se alguém perguntar, professor, e não sei o quê? A intenção é funcional. Gastar menos energia possível. A partir do momento que está aqui, você vai fazer isso aqui só. Cada vez mais, eles vão se acostumando a ver antes de falar. Direções de saída. Deixar na lousa o que precisa ser feito naquele momento. Só o que tem que fazer? Direções de saída é extremamente importante. E aí vem o depois. Atenção, então você está deixando de ensinar para você agora colocar isso para trabalhar. E aí vem uma técnica que é os 20 segundos mais importantes. Alguma dúvida? Não. Então você vai no seu ponto, você vai congelar novamente. Congelar, calma, metabolismo, diminui. Ou com os braços em postura de lançamento, de confiança, poder, ou mão na cintura e aqui.
O auditivo começou, o que tem que fazer mesmo? Aí, peraí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Porque geralmente a gente fala assim, pessoal, podem fazer. E a gente já faz o quê? Já sai para ajudar as pessoas, não é? Individual. A gente não deu tempo para eles baixar, pensarem, organizarem. Peraí, o que vai fazer? Então essa é uma técnica extremamente importante. Os 20 segundos mais importantes. Chama a técnica, tá? Aqui. E se você estiver falando aqui agora, e ainda mesmo assim alguém perguntou? E se você estiver falando aqui agora, nos 20 segundos, e aí tem aqueles, né, que pega e levanta para vir aqui, sem olhar para eles. Olha para a carteira da pessoa. Se realmente perceber que precisa ir, você não olha para ele, você vai até a carteira dele, caminhando de forma lenta, e ele vai perceber que ele tem que ensinar a carteira, e aí você vai instruir ele ali. Que agora nós estamos indo para a quarta fase de ensino. Alguma dúvida aqui, gente? 2 técnicas extremamente importantes. Falem para mim qual que é a primeira. É da parte de transição do trabalho individual, essa fase 3. Qual que é a primeira técnica? Hã? Escrever na lousa. Direções de saída. Qual que é a primeira técnica? Experimentem. Façam isso uma semana só. Depois quando eu encontrar vocês novamente, vocês vão falar assim, caraca, Rodrigo. Como funciona? Qual que é a segunda? Os 20 segundos mais importantes. Façam isso. E aí nós vamos para a quarta. Nós temos 2 tipos de abordar. Primeiro, a quarta, enquanto eu caminho pela sala, eu vou procurar para manter a calma. Eu procuro manter uma caminhada calma. Sabe uma pessoa que está pescando? E quem vem alguém começa a conversar, jogar as coisas e começa a balançar a água? É a mesma coisa para um aluno que está tentando se concentrar e de repente vem aqui assim, ó. Já vou, peraí, já estou indo. Tirei o foco de quem estava tentando se concentrar. Então uma caminhada calma nessa quarta fase. Aí nós temos 2 tipos de abordagem. Abordagem de poder, que a pessoa chega e fala, Carol, você não fez de novo, Carol, faz isso, Carol. Eu chego de frente, olho no olho da pessoa, olho no rosto, falo mais verbal, geralmente um tom mais forte. Dependendo do dia, você vai ter que usar uma abordagem de poder. É igual a avaliação, eles são pequenos, eles nem pegam a prova, eles já querem sair perguntando, nem sabem o que vai ter de questão. Então a gente fez os combinados, por exemplo, eu falo, ó, a gente vai entregar, nós vamos pôr nome, data, esse dever. A gente geralmente faz tudo isso na lousa. Aí fala, ó, vocês vão começar a avaliação, vão ler aquilo que não estiver sabendo, vai pular para a próxima. Daqui a pouco a gente vai passando nas fileiras. Então assim, meio que eles se organizam. Porque senão mal entrega a primeira questão que tem gente chamando. Ótimo. Ótimo, Neia. Agora, é interessantíssimo isso. Continua com isso, na lousa, igual você falou. E agora ajusta a sua linguagem corporal de calma, de congelar, para que eles assentem isso. Assim, vão acostumando, no final do ano eles nem levantam a mão, porque já sabem que vai passar tempo nas fileiras. Quando a gente está passando, aí eles já chamam. Isso mesmo. Aqui no ar. Tem... Essa questão também da abordagem sobre a criança que não está fazendo. É interessante também sempre ficar na altura da criança. Não estar fazendo. Quando a criança não está copiando ou parou com a atividade. Nessa quarta fase, né? Isso. Eu penso que é interessante igualar a altura da criança e nivelar o olhar dela, né? Para não dar também essa questão de superioridade, da criança se sentir inferior e talvez gerar um bloqueio ali entre ela. Isso aqui mesmo. Eu penso que é interessante chegar na altura da criança e nivelar o olhar. Qual que é o seu nome? Lilian. Lilian, você falou exatamente sobre a abordagem de influência. A abordagem de poder é aquela que a gente chega, dependendo de como que está indo, às vezes até falei para você fazer, faz aqui, pega e segura. A abordagem de influência
é aquela que você vai estar caminhando. Você vai chegar pelo lado. Você vai manter um tom de voz baixo, calmo. E você não olha no olho da pessoa. Por que a gente não olha no olho da pessoa aqui? Por quê? Intimidação. E principalmente, o meu olhar, eu quero que o aluno olhe para mim ou que faça o trabalho? Então, o que eu faço? Tá tudo certo? Eu olho o trabalho e automaticamente vou olhar o trabalho. Abaixe, Lilian. Isso mesmo. Reta, justamente para que tenha influência. Aqui é o poder pela influência e não a influência pelo poder. Entenderam? Não vai ser poder, vai ser pela influência. Sim? Então essas são duas técnicas primeiras, a influência, a caminhada. Vamos lá, então, pela influência. Aborda pelo lado, mantém os olhos no trabalho, respirando profundamente para manter a calma. Você, isso. Ok? E aí, sobre isso, o Link está falando, sabe quando você está aqui e você começa a perceber que o aluno está saindo da... Começou a não fazer, parou de escrever, copiar? É o que a gente fala da técnica desligado, neutro, ligado. A pessoa não está desligada e começa do nada a ficar ligado. Passa por um meio. Como que eu posso ajudar o aluno a fazer isso? Desligado, neutro, ligado. Primeiro, já vou pegar aqui uma outra, levantar e observar. Essas 3 zonas. Você concorda que quando você começa a caminhar de forma lenta, se eu vou passando por aqui, os alunos que estão por aqui, eles tendem, se eles estavam dispersos. Então o aluno começou a ficar disperso. Eu vou me aproximando, ele entra no neutro. Se eu perceber a necessidade, eu chego na abordagem de influência ao lado, para que ele entre no on, no ligado. Sim? Às vezes, só de inclinar o corpo próximo, já funciona. Porque é aquilo que falou. Sabe aquele ditado? A prática leva a... Não, a prática errada leva a fazer errado sempre. Não é? Agora, a prática perfeita leva à perfeição. Então, se a gente, desde o começo do ano, acostuma de um jeito, vai ficar até o final. Mudar vai ser mais difícil, mas é possível. Então, se eu já tenho os combinados, e se eu começo a utilizar algumas técnicas que vão facilitar o processo, ajuda. Então, se eu só inclinei, a pessoa já, se tiver necessidade, abordagem pela influência. Só de passar, e aí nós temos que tomar cuidado, que aí nós temos 3 zonas. A zona verde, que é quem está próximo de mim aqui, são as pessoas que estão mais... o professor está aqui. A zona amarela, que é em volta, e a zona vermelha, que é lá do outro lado. Então eu tenho que direcionar também com um olhar, para que os alunos percebam que eu estou vendo eles, para eles não pararem. Então enquanto eu estou caminhando de forma lenta, 3 zonas. Sim? Sinal amarelo. Um trabalho individual. A gente não está aqui e falar, pessoal, beleza? Agora vamos para tal coisa. A gente tem... daqui 2 minutos, daqui 5 minutos, nós vamos fechar aí o caderno e começar tal coisa. Eles já começaram a trabalhar na ideia já que vai terminar aqui. E, gente, efeito Pigmalião. Grandes expectativas geram grandes feitos. Pesquisas mostram que você fala assim, você é capaz, você vai dar conta. A pessoa ela acaba se esforçando para isso. Tem várias pesquisas que falam sobre isso. Quando você estiver percebendo que teu aluno, corpo aberto, mente aberta, a forma que ele coloca o corpo dele influencia no aprendizado. Se ele tiver todo caído, largado, ele vai estar ali de um jeito que talvez não seja tão bom. Você quer ajuda? Não, já foi. Obrigada. Tô congelada. Então procure deixar, nesse primeiro momento, chegar com ele, brincar ou conversar de forma baixa, para que ele abra o seu corpo, que ele não fique fechado, que ele não fique largado, porque isso influencia no que ele está ali aprendendo, no que ele está fazendo como absorção de conhecimento.
Sim? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu acho que agora eu posso falar minhas amigas, porque a única... Minhas amigas, espero que tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, que de alguma forma vocês possam melhorar ainda mais o que vocês já fazem de bom. A escola Passo a Passo ela é vista como uma escola de qualidade. E a escola Passo a Passo não é esse prédio aqui, não é a parede. O que é qualidade? É a parede? São as pessoas que aqui estão. Então que eu possa, de alguma forma, ter contribuído, pelo menos uma coisinha que deu um insight em vocês, para que esse ano 2024 vocês possam fazê-lo, vejam, que vocês possam fazer o ano 2024 o melhor ano da vida de vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ou se vocês quiserem me chamar no Instagram ou mesmo no WhatsApp, para que eu possa explicar algumas técnicas que não foram feitas aqui, ou se aprofundar, a gente pode combinar um momento, uma mini mentoria, alguma coisa com as interessados aqui. Juntem um grupo que eu vou auxiliar vocês tranquilamente sobre isso. Sobre linguagem corporal, sobre como conquistar sims, enfim, se de alguma forma puder contribuir. No Insta, sobre linguagem corporal, comunicação não verbal. Todos os dias tem conteúdo lá para que possa de alguma forma entender um pouco mais. Sim? Sim. Então respira comigo assim, ó. Mais uma. Mínimo! Máximo! Nível! Máximo! Salva de palmas para vocês. Obrigado pela presença, pela participação e até a nossa próxima, se Deus quiser. Até mais, minha gente. Valeu! Pessoal, tem um café aqui. A sala é um pouco menor que essa, né? Mas aí nós vamos